Assim como eu, você já se perguntou alguma vez qual é a origem do batismo nas águas? Será que encontramos nas Sagradas Escrituras algo relacionado ao batismo nas águas antes do ministério de João Batista? Sim, neste vídeo te mostrarei que o batismo nas águas faz parte do plano da salvação arquitetado por Deus desde o princípio da história bíblica. Assista até o final e você entenderá a sua origem. Olá, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Peço que gentilmente você possa se inscrever em nosso canal, nos fortalecendo assim a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. O batismo nas águas é a primeira ordenança de Cristo Jesus aos seus fiéis. Esta, como a segunda ordenança, a ceia do Senhor, tem um sentido simbólico e espiritual, as que a recebem com uma genuína fé, professando assim publicamente a razão pela qual foram chamados. Se só olharmos para o Novo Testamento, precisamente falando ao ministério de João Batista, chegaremos a uma isolada conclusão de que o batismo nas águas foi algo que ocorreu do nada na história bíblica. Mas ao observar a Bíblia em um contexto mais amplo, entenderemos que não é assim. O elemento-chave de um batismo é a água. A água, por sua vez, é algo extremamente importante para a subsistência da humanidade. Entre muitas representações atribuídas à água nas Sagradas Escrituras, citarei sua representação no sentido de purificação do que estava impuro. De certa forma, foi disso que a raça humana precisou após a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. O seu pecado, de modo objetivo, tornou impuro sua integridade moral e espiritual, levando assim ao rompimento do relacionamento íntimo com Deus Criador, que em seu caráter santo repulsa todo tipo de impureza espiritual. De modo figurativo, tanto ao plano de salvação, como também ao de purificação, Deus mostrou os seus sinais desde o início da criação, até chegar então no ministério de João Batista. E tudo isto foi para que, quando chegasse o momento da plenitude dos tempos, o homem pudesse entender que todas as partes do plano de salvação, arquitetado por Deus Pai e executado por Cristo Jesus, o Filho, com o auxílio do Espírito Santo. Vejamos alguns sinais. No primeiro versículo da Bíblia Sagrada, em Gênesis 1:1, encontramos a narração de que Deus criou os céus e a terra. E o segundo versículo nos descreve que esta terra, sem forma e vazia, por um determinado momento esteve submergida em muitas águas. Poucos versículos à frente, em Gênesis capítulo 1, versículo 9 até o 13, ainda no primeiro capítulo encontramos a revelação de que ao terceiro dia Deus emergiu, trouxe à tona, tornou claro, perceptível aquela terra sem forma e vazia que antes era, para que assim pudesse através dela dar forma e vida à mais sublime de sua criação, o ser humano, a sua imagem e semelhança, dando-lhe também assim o seu espírito, que antes pairava sobre a face das águas. Poucos capítulos à frente, observamos que infelizmente, após o pecado, Deus retirou seu espírito do homem, devido à multiplicação das suas maldades, e enviou então o seu juízo, o dilúvio, destruindo assim todos os seres humanos, exceto Noé e sua família. Profunda foi a tristeza de Deus ao ver a extrema depravação dos seres humanos. Não lhe restou outra opção a não ser submergir novamente todo o planeta Terra, juntamente com toda a raça humana que havia se tornado espiritualmente em uma terra seca. Após certo período, ela foi uma vez mais emergida das águas para se iniciar então um novo tempo, um novo ciclo.
Deus então proferiu o seu juramento, estabelecendo assim um concerto com Noé e a sua família. Poderia ainda citar Moisés, que foi tirado das águas quando ainda era pequeno, e posteriormente toda a nação de Israel, após serem libertos das mãos de Faraó. Em 1 Coríntios capítulo 10, 1 e 2 diz: batizados no mar e na nuvem que os cobriam. Após o ministério de Moisés, seu sucessor Josué, juntamente com os remanescentes que saíram do Egito, também passaram pelas águas entre o rio Jordão, para tomarem posse das promessas que o Senhor havia lhes feito. Neste mesmo rio Jordão, nos tempos do profeta Eliseu, Naamã foi purificado de sua lepra. E enfim, muitos anos depois, neste mesmo rio, veio João Batista, ministrando o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, preparando assim o caminho para o Senhor Jesus Cristo implantar uma nova aliança com toda a raça humana. Portanto, concluímos assim que o batismo nas águas é-nos revelado desde o princípio de todas as coisas.